Saudações! Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Centro Acadêmico de Tsalala CAT. Hoje vamos fazer algo diferente, ok? Vamos pagar um novo início, uma nova era. Desta feita vamos resolver o exame da Universidade Eduardo Mondlane, UEM, de Física de 2020 na sua parte 1. Então, espero que gostem e façam melhor proveito, ok? Então, convém obter esse exame para poderem fazer o acompanhamento, né? O acompanhamento mais fácil. Então, vamos a isso. O número 1 diz o seguinte: uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipa de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, então vamos a isso. No primeiro trecho, atenção, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Então vamos a isso. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Vamos continuar e a distância a ser percorrida é de 80 km por hora. Então temos uma distância, vamos apresentar por essa distância de 80 km a ser percorrida. Então, no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, não, o segundo trecho tem um comprimento de 60 km. A velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então, a velocidade máxima permitida nos termos da lei é de 120 km por hora. Ok? Então, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ok? Então, temos dois troços com, digamos que, duas condições diferentes. Por quê? Porque temos aí uma velocidade e o espaço a ser percorrido em cada trecho diferente. Não, nós queremos o tempo total caso a empresa, digamos que atinja os limites máximos fixados, ok? Nos termos da lei. Então, para tal, nós vamos entender o seguinte: nós sabemos que a velocidade, ok, é a variação do espaço pela variação do tempo, certo? Então vamos dizer que é espaço 1 sobre o tempo 1, ok? Então o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então podemos escrever o seguinte: que tempo 1 vai ser o quê? Velocidade. Desculpa, são grandezas inversamente proporcionais, então podemos mudar de posição, ok? Então vamos ter aqui espaço 1 sobre velocidade 1, ok? Agora, o espaço 1 é de 80 km. Agora, a velocidade 1 é de, vamos ver isso, a velocidade 1 é de 80 km. Então, isso vai dar o quê? 1 hora, ok? Então, o mesmo vamos fazer para determinar o tempo que a empresa pode gastar para percorrer o troço 2. Então vamos a isso. Vamos usar a mesma fórmula, vai ser o que é espaço 2 sobre velocidade 2. Ok? Então o espaço 2 a ser percorrido de 60 km e imprimindo uma velocidade de 120 km. Simplificando isto, então dividindo por, seja aqui, vamos ter 1 sobre 2. Então 1 sobre 2, isso vai dar o que é 0,5 horas, ok? Nós temos aí 0,5 horas. Logo, ou seja, metade de 1 hora. Então, o tempo total vai ser igual ao quê? Ao tempo 1 mais tempo 2. Então, vamos dizer o quê? 1 mais 0,5, que vai ser igual ao quê? A 1,5 horas, ok? 1 hora e 30 minutos é o tempo a ser gasto pela empresa, ok? Então, vamos avançar. Temos aí o número 2. O número 2 diz o seguinte: o movimento de um corpo é descrito pela função horária. Então, nós temos aí espaço é igual a menos 10 mais 4t. Então, menos 10 mais 4t.
vezes o tempo, ok? Onde a posição está medida em quilômetros, ok? Então, em termos de unidades, temos aí a distância, o espaço em quilômetros, ok? E o tempo em segundos. Então, temos aí o tempo em segundos. O tempo em horas, desculpa. O tempo em horas. Então, essa combinação não estava muito boa. O tempo em horas, então. Neste caso, a posição inicial e o instante em que o corpo passa pela origem são. Então, nós precisamos da posição inicial. Então, a equação horária. Então, a equação horária já dá para ver que se trata de tipo de movimento. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, porque o espaço em função do tempo no movimento retilíneo uniforme é o que? É espaço inicial ou posição inicial mais a velocidade, que é uma constante, vezes o tempo, certo? Então, se nós colocarmos essa equação um pouco abaixo, vai ser fácil nós determinarmos. Já sabemos que os passos têm mede-se em quilômetros para o e o tempo em horas. Então, podemos colocar isto da seguinte forma. O espaço de tempo vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Então, o objetivo é conhecer o espaço inicial. Então, está aqui sem a variável tempo. Então, nós temos aí o espaço. Então, o espaço inicial vai ser igual a menos 10 km, ok? Então, vai ser igual a menos 10 km. E a segunda pergunta é relacionada com o seguinte. O instante em que o corpo passa pela origem, ok? Então, se passa pela origem, vamos ter que o espaço em função do tempo vai ser igual a zero, ok? Então, vamos resolver essa equação. Temos aí, o espaço em função do tempo vai ser igual a zero. Então, vamos ter aqui menos 10 mais 4 vezes o tempo. Então, vamos determinar o tempo, o instante nesse caso. Então, menos 10 passa para o primeiro membro, aulas de matemática. Então, hoje vamos fazer algo diferente. Então, todas as aulas de matemática relacionadas com a resolução desse tipo de equações já vimos nos vídeos anteriores. Então, é só visitar os outros vídeos, ok? Então, vamos ter aí 4t. Então, esse 4 está a multiplicar. Claro, vai passar a dividir. Então, aqui vamos ter o que? O tempo. 10 sobre 4. O mesmo, dividindo aqui por 2, vamos ter o que? Tempo igual a 5 sobre 2. Isso vai dar o quê? 2,5 horas. Então, já respondemos a pergunta. Essa era a pergunta número 2. Ok? Então, vamos dar continuidade. Vamos para o número 3. Então, espero que estejam a gostar. Então, algo diferente. Então, já fiz aqui, pode ser para engenheiros, futuros engenheiros, ou mesmo futuros físicos e tantos outros cursos existentes. Então, vamos a isso. Esse era o número 2. Então, vamos ao número 3. Então, vamos ao número 3. Exercício de Física de 2020, parte 1. Então, número 3 diz o seguinte. Um móvel em movimento uniformemente acelerado. Ok? A ter em conta isto. Se desloca segundo a equação. Então, temos aí a seguinte equação. X vai ser igual a 4t menos 3 elevado a 2. Sendo x o deslocamento em metros, ok? Então, e o tempo em segundos. Então, quer dizer que as unidades do deslocamento e do tempo estão no sistema internacional, ok? Deslocamento em metros e tempo em segundos. Vamos dar continuidade. Então, nessas condições podemos afirmar que a diferença em metros por segundo ao quadrado entre a aceleração para, ok? Então, precisamos de aceleração para tempo 1 igual a 1 segundo, ok? E a aceleração para tempo 2 igual a 5 segundos. Então, nós queremos essa diferença, ok? Então, nós queremos a diferença. Então, vai ser a variação da aceleração nesse caso, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui
para determinar isto, o que nós podemos fazer? Tanto faz. O que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Sabe-se que para obtermos a velocidade, a função do tempo, ok? A partir da equação da posição, então podemos fazer a derivada da equação da posição em função do tempo, ok? Assim vamos obter a equação da velocidade. Agora, derivando a equação da velocidade em função do tempo, então nós podemos obter a equação da aceleração. E por conta disso, depois podemos fazer ou determinar a aceleração para o tempo de 1 segundo e a aceleração para o tempo de 5 segundos, ok? Agora, em outras palavras, estamos a dizer o seguinte. Para obter a equação da aceleração a partir da equação da posição, podemos fazer a segunda derivada, ok? Então podemos derivar duas vezes a equação da posição. Então vamos a isso. Primeiro, para obter a equação da velocidade, então vamos aplicar a derivada. Então, para a derivada, nós temos aqui a derivada de uma potência, ok? Então, a derivada de uma potência, então posso colocar aqui, ainda tenho espaço aqui. Se eu tiver u elevado a n, derivada, ok? Onde u vai ser a minha função e o n vai ser o meu expoente, então isso vai ser igual a n u elevado a n menos 1 vezes u derivado. Então nós podemos aplicar isto aqui. Então passamos a ter o que? 2, ok? Aqui era o n, 4t menos 3 elevado ao quê? A 2 menos 1 vezes o que? Derivada do u, que é o 4t menos 3. Então vamos derivar. Então vamos a isso. Velocidade em função do tempo, passamos a ter o quê? 2. Então aqui passamos a ter 4t menos 3. 2 menos 1 vai dar 1. Então deixamos aí. Derivada de 4t vai dar 4. E menos 3, derivada de 3 vai dar 0. Então passamos a ter aqui velocidade em função do tempo vai ser igual ao quê? 2 vezes 4, isso fica 8, ok? 4t menos 3. Já fizemos a primeira derivada para obtermos a equação da velocidade. Mas o nosso objetivo é determinar a equação da aceleração. E por essa razão que passamos a derivar a equação da velocidade, que acabamos de obter. Então, passamos a ter o quê? Se nós tivermos uma equação como essa, 8 vezes 4t menos 3. Então, dá para ver que o 8 é uma constante. Então, nós podemos manter a constante e derivar o 4t menos 3. Então, vamos a isso. Passamos a ter o seguinte. A aceleração em função do tempo vai ser igual a 8. Derivada de 4t é igual a 4. Menos derivada de 3 vai ser igual. Então, passamos a ter aqui a aceleração em função do tempo igual a 8 vezes 4, 16. Então, passamos a ter aqui 32. Ok? Então, temos aí a aceleração em função do tempo. Essa é a equação da aceleração em função do tempo. Mas é uma constante, ok? Então, não importa qual será o tempo, né, que nós vamos obter aqui. Qual vai ser o tempo, sempre vamos ter a mesma aceleração. Mas também já tinham dito algo aqui, se trata de movimento uniformemente acelerado. Então, uma das características do movimento uniformemente acelerado é a aceleração constante, ok? Então, dá para ver que a diferença, nesse caso, vai ser igual a 0, porque se trata da mesma aceleração. Então, a diferença vai ser igual a 0. Okay? Então, esse foi o número 3. Vamos ao número 4. Então, vamos ao número 4. Vamos pegar isto aqui. Então, a seguir é o número 4. O que é que diz o número 4? Uma pessoa de massa igual a 60 kg encontra-se no interior de um elevador. Então, a massa da pessoa, né? A massa da pessoa é de 60 kg, ok? E a pessoa se encontra no interior de um elevador
sobre uma balança, ok? Então vamos tentar esquematizar, não vamos tentar esquematizar, vamos esquematizar, ok? A diferença é tentar e fazer. Então não estamos a tentar, não estamos a fazer. Então vamos fazer, vamos esquematizar. Então temos aí uma balança, depois temos uma pessoa, ok? Então a pessoa está aí sobre uma determinada balança. Então no interior de um elevador, desenho, ok, mas entende-se, no interior de um elevador sobre uma balança. Então temos aqui a parte da balança. Posso destacar aqui, posso tentar, não posso tentar, vou destacar, não estou a tentar, estou a destacar, ok? E suponha que o elevador esteja subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo. Então aqui temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e o elevador está a subir. Trata-se de... É como se nós estivéssemos aqui um lançamento. É como se nós tivéssemos um lançamento, mas não exatamente, ok? Então temos aí o elevador a subir. Agora, a leitura da balança nessa situação em quilogramas é de... Então, essa vai ser a pergunta, ok? Então, em termos de representação, podemos representar as forças que atuam sobre a pessoa, ou sobre o homem, ou sobre a mulher, ok? Então, temos o próprio peso, e temos a reação normal. A reação normal que vai representar a leitura da balança, nesse caso. Então, aqui, o que nós podemos fazer? Isso se move na vertical. Então, forças que atuam, que coincidem com o sentido de movimento, ok? Esse vai ser o sentido de movimento. Então, vão ser positivas. Então, a reação normal vai ser positiva, ok? E a força peso vai ser uma força negativa por não coincidir com aquilo que é o sentido de movimento, ok? Então, isso, uma vez que está a se mover, ok? Então, vamos ter aí massa vezes aceleração, ok? Então, temos movimento de corpos. Então, isto, na verdade, provém daquilo que é força resultante, né? Segundo a lei de Newton, então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, continuando aí, vamos ter o quê? Peso, nesse caso é o peso da pessoa, então é massa vezes aceleração de gravidade, ok? Massa vezes aceleração. Logo passamos a ter aqui a reação normal, ou a leitura da balança vai ser o quê? A massa. Então essa expressão é negativa para ser positiva no segundo membro, ok? Então podemos colocar em evidência a massa, então ficamos aqui com aceleração mais aceleração de gravidade. Então, a reação normal vai ser o quê? Massa. Então, a massa é de 60, ok? E a aceleração é de 2, mais a aceleração de gravidade, então podemos subir 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui ficamos com 60 vezes 12, ok? Então, 2 vezes 6, 12 vai 1 vezes 6, então 6 mais 1, 7, e aquele zero nós já acrescentamos. Então vamos ter esse resultado de newtons. Mas o objetivo do exercício é determinar a leitura da balança em quilogramas, ok? Então, como temos esse resultado em newtons, o que é que nós podemos fazer? Podemos dizer a massa vai ser igual a reação normal sobre a aceleração de gravidade, ok? Então temos aí 720 sobre a aceleração de gravidade de 10. Então 0 com 0 simplificamos. Então a leitura em quilogramas vai ser de 72 quilogramas, ok? Então esse foi o número 4. Então vamos ao número 5. Então vamos ao número 5. Ver o que é que nos reserva o número 5. Então vamos a isso. Um momento só. Então temos uma estrutura. É preciso desenhar um bocadinho. Vamos desenhar a seguinte estrutura do número 5. Temos aí isto aqui está encastrado, então vamos ter aqui um ponto M, ok?
E depois vamos ter aqui um determinado corpo suspenso, ok? De 3 kg. E aqui 90 graus. E depois vamos ter aqui muito parecido com isso. E aqui vamos ter um ângulo de 30 graus, ok? E aqui vamos ter o quê? O ponto N. O outro ponto não foi identificado, ok? Agora, a pergunta é a seguinte. Número 5. Qual é em newtons a intensidade da força da tensão no cabo MN? Ok? Então, o objetivo é conhecer essa tensão aqui, ok? Então, para garantir o equilíbrio do bloco de massa igual a 2 kg, não são 3 kg, conforme vi, não são 3 kg, mal vi, são 2 kg, ok? Então, são 2 kg. Este corpo, esquematizando a figura. Então, o objetivo é de manter a aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o objetivo é manter o sistema em equilíbrio. Então, vamos apresentar todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, temos aqui a força peso do corpo é um corpo, então podemos colocar P apenas. Depois, esse corpo também é puxado através deste fio, ok? Então, podemos chamar esse fio de fio T1, ok? Esse não é o nosso objetivo. E depois também pode ser puxado para esse lado, ok? Então, aqui vamos ter o quê? T2. Então, nosso objetivo é determinar o T2, ok? Então, vamos a isso. Esse foi o primeiro passo, representar as forças que atuam sobre o corpo. O segundo passo consiste na decomposição das forças que não conhecemos. Antes disso, é preciso colocar aqueles que vão ser os eixos, ok? Então aqui vamos ter o nosso eixo Y e aqui vamos ter o nosso eixo X. Depois decompor as forças que não coincidem ou não se encontram em nenhum dos eixos. Por exemplo, o T1 não se encontra, então vamos decompor. Vamos traçar uma paralela em relação a Y, ok? Assim vamos decompor o T1 para X. Também vamos traçar uma paralela em relação a X e assim vamos decompor o T1 para Y, ok? Então, posto isto, temos aqui um triângulo retângulo, ok? Este triângulo eu posso colocar mais ou menos aqui para poderem conseguir ver. Então, vamos ter algo parecido com isto. Só estamos a fazer a extração para ser simples a sua análise. Então, vamos a isso. Temos algo parecido. Então, este lado é igual a este, ok? São lados paralelos. Então, temos aqui um triângulo retângulo, ok? Então, como hipotenusa, temos T1. Temos esse ângulo de 30 graus e temos também o T1 decomposto para o eixo X e o T2, o T1 decomposto para o eixo Y, ok? Então, vamos a isso. Temos aqui o ângulo de 30 graus, então. Seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é T1Y, sobre a hipotenusa T1. Logo, podemos obter o T1Y, que vai ser igual ao quê? A T1 vezes o seno de 30 graus. Assim, determinamos o T1Y. Cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto de T1x, ok? Próximo ao ângulo, nesse caso. Sobre a hipotenusa, que é T1. Logo, vamos obter o T1x, que vai ser igual ao quê? A T1 vezes cosseno de 30 graus, ok? Depois disso, vamos aplicar equilíbrio de translação, ok? Então, o equilíbrio de translação, deixa-me separar aqui para poder fazer melhor gestão do espaço. Quando resolvemos exames de matemática, não precisamos de tanto espaço, assim como quando resolvemos
exames de física, então precisamos de um espaço enorme, para além de que temos figuras indicadas como estas, né? Então vamos ver, o equilíbrio de translação diz o seguinte: o somatório das forças que atuam em x, ok, deve ser igual a zero, e o somatório das forças que atuam em y também deve ser igual a zero, porque o objetivo é manter o sistema em equilíbrio. Então vamos a isso. Em x, ok, o T1x coincide com o eixo x, é por essa razão que é positivo. O T2, que é o nosso objetivo, ok, nós precisamos de calcular o T2, porque é a tensão que está entre M e N, ok? Então isso vai ser igual a zero. Logo, vamos dar continuidade. Em Y, o que é que nós temos? O T1Y coincide com o eixo, é por essa razão que vai ser uma força positiva. A força peso não coincide, então vai ser negativa, pela mesma razão. Continuando, passamos a ter o seguinte. Podemos dizer o seguinte, passando o T2 para o segundo membro, depois T1x já determinamos. É T1 vezes cosseno de 30 graus. Isso vai ser igual ao quê? A T2. Nós já sabemos que T2 vai ser igual a T1 vezes cosseno de 30. E T1y já sabemos que é o quê? É T1 vezes seno de 30 graus. Ok? Esse P pode passar para o segundo membro, então ficamos aqui com peso, força peso. Ok? Continuando, passamos a ter o seguinte. Vamos manter esta primeira equação e vamos trabalhar com a segunda. T1 vai ser igual ao quê? Peso, que é massa, vezes aceleração de gravidade, sobre o seno de 30 está a multiplicar, então passa a dividir. Continuando, vamos manter a primeira equação, ok? Conforme fizemos anteriormente. Depois vamos determinar o T1. T1 vai ser o quê? Massa da substância. Qual é a massa? 2 kg vezes o que? A aceleração de gravidade 10. Seno de 30 graus, 1 sobre 2, ok? Então, continuando a resolver isto aqui, vamos ter o quê? 2 vezes 10 vai dar 20, ok? Depois, mantém-se a primeira fração, mas ok, deixa eu fazer isso passo a passo para poderem perceber. Então, aqui temos que é 1 sobre 2, então isso vai ser igual ao que mantém-se a primeira fração, que é 20, multiplicação com o inverso da segunda fração, que é o 2, que era denominador, passa a ser numerador, e o numerador, que é 1, passa a ser denominador. Então, quer dizer que o T1, vamos a isso, o T1 vai ser igual ao quê? A 40 newtons, mas esse não era o nosso objetivo. O nosso objetivo era o T2, vamos a isso. T2 vai ser igual a T1, já acabamos de determinar, 40 vezes cosseno de 30 graus. Então, cosseno de 30 graus, vamos ter raiz de 3 sobre 2, certo? Isso deve ser isso. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 newtons. Então, resolvendo isso, vamos ter que T2 vai ser o que? 40 por 2, 20, raiz quadrada de 3 newtons. Assim já determinamos e T1, 40 newtons. Então, esse vai ser o resultado pretendido. Esse, T2, vai ser igual a 20 raiz quadrada de 3 newtons. Ok? Então, só temos mais 2 minutos, porque o limite máximo para gravar esse tipo de vídeos, pelo menos na ferramenta que a CAD Service usa atualmente, é de 30 minutos, ok? Então é por essa razão que nós vamos parar por aqui e vamos trazer mais partes ainda relacionadas com o exame de física de 2020 da Universidade Eduardo Mondlane, ok? Então é só ficarem atentos. Então, para tal, subscrevam-se para poder obter as outras partes e muito mais, ok? Então vamos crescer juntos e subscrevam-se no canal, coloquem um like, ok? Comentem e até o próximo vídeo. Espero que tenha sido um vídeo de vosso inteiro agrado. Muito obrigado.